assunto do dia, com Márcio Alvarenga. E no assunto do dia do programa Trocando em Miúdos, nós vamos conversar com o professor Francisco de Paula e Silva, da Faculdade de Odontologia da USP Ribeirão Preto, ele que lidera o grupo de pesquisa Biologia do Desenvolvimento e Saúde Infantil, que se dedica a investigar o impacto das adversidades nos primeiros anos de vida sobre a saúde e o desenvolvimento infantil. Professor Francisco, prazer em tê-lo conosco, bom dia. Bom dia, Márcio. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui hoje para falar sobre nossas pesquisas. Professor, quais seriam os fatores ambientais, genéticos e doenças da infância que poderiam estar associados à condição de dentes fracos, sensíveis e opacos? O que a gente tem observado na clínica, atualmente, é que as crianças têm apresentado uma malformação dentária chamada hipomineralização de molares e incisivos, porque ela acontece principalmente nesse grupo de dentes, os molares, dentes posteriores, e os incisivos, que são dentes anteriores. E esse é um defeito de desenvolvimento do dente. Durante a formação do dente, houve uma falha na mineralização desse dente que resultou num defeito que a gente só detecta quando o dente nasce, lá quando a criança tem 6 anos de idade, 7 anos de idade. E pensando nisso, o que poderia estar envolvido nessa malformação dentária, Infelizmente, a gente não tem uma causa definida até o momento, diferente da lesão de cárie, que a gente sabe, que é o açúcar e a bactéria produzindo ácido que vai levar à desmineralização do dente. No caso da malformação dentária, a gente não tem um agente etiológico específico que a gente consegue dizer, olha, esse é agente que causa. Mas a gente tem alguns estudos na literatura que mostram para a gente que os partos mais difíceis que resultam em hipóxia são situações que aumentam o risco da ocorrência dessa malformação dentária, ou as doenças da infância que acontecem aí nos primeiros anos de vida, que geralmente resultam em febre, Então esse aumento da temperatura corporal também estão associadas a essas malformações. E outros trabalhos mais recentes mostram que polimorfismos em alguns genes, alteração na sequência de letras lá do nosso DNA, pode resultar aí numa mineralização deficiente ou numa resposta inflamatória deficiente que atrapalha o processo normal, o processo fisiológico da mineralização. Então, a gente tem aí fatores, de origem ambiental, fatores relacionados a doenças e os genéticos aí contribuindo para a hipomineralização, uma causa multifatorial, mas ainda a gente não consegue dizer qual é o agente especificamente relacionado ao problema. Então, e essa má formação dos dentes, ela pode causar dificuldades não só na escovação, mas também na própria penetração do flúor, e aí se expõe a fatores de risco como a cárie, Essa malformação que acontece no dente, ela torna o dente mais fraco, O nosso esmalte dentário, que é essa parte branca que recobre os dentes, que a gente vê quando uma pessoa sorri, é a estrutura mais mineralizada do corpo e das estruturas mais duras que existe no mundo, Então, altamente resistente à força da mastigação, aos ácidos, à dieta, Então, é uma estrutura bastante resistente. Quando acontece essa falha na mineralização, esse esmalte ele fica com um menor teor de cálcio, um menor teor de fósforo, Então, a molécula, que forma esse esmalte, chamada hidroxiapatita, ela vai estar em menor quantidade, Essa mineralização deficiente, então, vai resultar num aumento, por exemplo, que a gente observa com muita frequência, o aumento de fratura nesses dentes. Então, o paciente vai mastigar, frente a uma força mastigatória normal, que não resultaria em problema nenhum para o esmalte dentário, para esses esmaltes hipomineralizados,
resulta em fratura. Esses dentes, eles são mais porosos, então a lesão de cárie, né, que é a desmineralização, ela pode avançar aí com uma velocidade acelerada, porque já não tem a estrutura adequada aí para ser desmineralizada por esses ácidos. Então, o processo ele avança mais rapidamente. Tem outras questões aí associadas com sintomatologia dolorosa, incômodo para o paciente, né, essa dificuldade de escovação dos dentes que você colocou aí. Isso está muito relacionado também à sensibilidade, né? É difícil fazer essa higienização pela dor causada aí pela movimentação da cerda sobre o dente ou pela mudança do pH na boca, né? Então, tem alguns fatores aí que estão envolvidos com com esses problemas. Agora, professor Francisco, quais são as estimativas, né, e até que ponto elas vêm crescendo nas últimas décadas? A gente observa que não é uma questão pontual ou de um único país, por exemplo, né? Então, a gente tem levantamentos do mundo inteiro aí mostrando diferentes prevalências da hipomineralização molar incisivo, mas, de maneira geral, é uma questão global. Então, em todas as populações aí, a gente vai encontrar por volta de 20% das crianças com HMI. A gente fala 1 em cada 5 casos, né? Então, um problema, né, bastante prevalente, que tem resultado funcional que impacta a vida das pessoas, né? E a gente precisa olhar para ele. Com relação a aumento de incidência ou não, isso também é outra questão que a gente não tem muito claro na literatura, né? A gente não sabe se o problema ele vem aumentando com o passar do tempo, né? Existem algumas pequenas evidências de que talvez isso seja verdade, mas a gente ainda não consegue dizer que é um problema que está aumentando. Mas o que a gente consegue dizer assim é que o nosso olhar está mais atento para esse problema. Então, a gente consegue olhar para essa lesão hoje e diferenciar ela de uma lesão de cárie, né? E talvez no passado, quando não se conhecia esse problema, ele foi descrito, né, na literatura científica em 2001. Então, no passado, quando não se conhecia, muitas dessas lesões podiam ser confundidas com uma lesão de cárie, porque altera a cor de dente, fratura o dente. Então, tem algumas características que podem confundir, né? Então, a gente tem essa dúvida, né? Será que realmente está aumentando ou a gente está olhando mais e identificando mais facilmente o problema? Agora, quais seriam as opções de tratamento, professor Francisco? E qual seria o prognóstico? É importante, né, pensando em termos de tratamento, que a gente esclareça algumas questões, né? Então, o tratamento para esses dentes, enquanto ele ainda não fraturou, se eu observo lá, né, o que é essa hipomineralização? Como é que ela vai se manifestar clinicamente? É uma mancha demarcada nos dentes. Essa mancha, ela pode ser esbranquiçada ou ela pode ser amarelada. Então, é isso que eu vou identificar. Identifiquei essa mancha, preciso proteger, né? Proteger a superfície do dente para evitar que, frente à força mastigatória, ele se frature, ou posso utilizar agentes remineralizantes, o fluoreto, né, na forma de dentifrício, de pasta de dente, ou produtos à base de fluoreto para tentar conseguir uma remineralização dessa estrutura. Então, isso é um tratamento inicial a partir do momento que a gente faz um diagnóstico precoce. Vejo a mancha, preciso aí impedir que ela frature, né? Bom, se ela fraturou, qual que é o tratamento? Eu preciso repor aquele esmalte que foi perdido. O esmalte, ele é um tecido, ele é uma estrutura que é formada, né, durante a formação do dente. E depois, as células que formam o esmalte, elas se perdem. A gente não consegue regenerar, reparar essa estrutura. Então, a única maneira que a gente tem para tratar essa estrutura que foi perdida é repor. Repor com materiais, né? Materiais odontológicos à base, por exemplo, de ionômero de vidro, resina composta, né? Então, a gente tem aí uma gama de materiais para poder fazer essas restaurações, né? E se o dente que está fraturado, né, e o paciente não buscou tratamento, apresenta uma lesão de cárie, também a gente precisa tratar essa lesão, remover a lesão de cárie e fazer o tratamento restaurador. É importante aí
buscar o atendimento odontológico o mais rapidamente possível, né, à medida que se identifica essa mancha, porque os agravos, eles vão ser menores, né? Quanto maior o agravo, mais fratura, tem lesão de cárie, né? Geralmente as fraturas, elas são, nos casos mais graves, né? São fraturas mais extensas, que envolvem mais de uma face, né? Então, a busca aí pelo tratamento o mais precoce possível é o mais interessante nesses casos. Agora, professor Francisco, o senhor pontuou bem, né, a partir, inclusive, do surgimento de manchas esbranquiçadas ou amareladas, né? E hoje existe uma preocupação muito grande com as pessoas, já a partir mesmo da própria adolescência, né, na questão do clareamento dental, né? Aí eu pergunto se, de repente, esse tipo de expediente, que normalmente, muitas vezes, além da participação do profissional da área, as pessoas acabam indo até o balcão da farmácia, procurando determinadas substâncias e tentando exatamente mascarar esse tipo de problema. Então, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os riscos que, de repente, essa confusão em tentar clarear o dente pode acarretar. Sim, e principalmente, Márcio, muito boa essa pergunta, porque esses problemas, eles acontecem muitas vezes nos dentes anteriores, né, nos incisivos centrais. Então, impacta diretamente o sorriso, né, e a gente sabe o quão importante é o sorriso para uma pessoa. Então, tem, né, essa busca aí para tentar solucionar o problema, mas acho que precisa ficar bem claro que a melhor maneira de solucionar o problema é buscar um profissional, né, um cirurgião dentista, que vai fazer o diagnóstico adequado, né, porque tem outras manchas que podem acontecer acontecer no dente, que são diferentes da hipomineralização. Primeiro, fazer um diagnóstico adequado, para daí escolher a melhor técnica de tratamento. Essa busca, né, por exemplo, aí, por agentes clareadores, pode ser, inclusive, um problema, porque esses dentes, eles são dentes usualmente mais sensíveis, e a gente sabe que esses tratamentos para clareamento, eles vão, né, de alguma forma, tornar esse dente ainda mais sensível. Então, é importante que o indivíduo não faça, né, esse tipo de busca, porque pode acarretar em mais problemas, né, relacionados à dor, relacionados à fratura, né? Então, buscar o profissional, porque ele vai conseguir direcionar o melhor tratamento. Em algumas situações, o tratamento vai ser o clareamento? Sim. Olha, uma mancha que eu consigo resolver com clareamento e o paciente não tem uma sensibilidade, eu posso partir para esse caminho. Não, o paciente aqui tem uma sensibilidade, então eu preciso de um outro tratamento antes do clareamento. Ou aqui é uma situação que a mancha é muito grande, eu preciso e é mais amarelada, eu preciso primeiro tornar essa mancha mais clara, mas isso não vai ser suficiente, eu preciso colocar um infiltrante, uma resina sobre essa mancha para conseguir mascarar melhor. Então, o tratamento, ele não é único, né? Então, não é só um tratamento que vai resolver todo o problema da cor do dente, né? Então, por isso que é importante procurar um profissional para daí fazer um plano de tratamento adequado, usando aí todo o arsenal que existe no consultório para resolver essa questão da estética, que muitas vezes vai sim ser comprometida. Agora, professor Francisco, uma outra questão, o senhor disse sobre a sensibilidade dos dentes, né? Até que ponto isso também dificulta a restauração dos dentes? Os pacientes que apresentam hipomineralização molar incisivo e essa hipersensibilidade, eles vão, né, ter esses quadros de hipersensibilidade frente a alimentos gelados, frente a alimentos muito quentes, e isso é um desconforto para ele, né? Então, são situações que o paciente precisa ir buscar o tratamento odontológico para resolver essa questão. Como o paciente tem mais sensibilidade, a gente também tem algumas estratégias para poder fazer esse tratamento odontológico, né? Então, a gente fala, né, que nesses dentes, a polpa, que é o nervo do dente, é como se ela estivesse constantemente inflamada, né? Então, nessas situações, a anestesia, ela exige um pouquinho mais de cuidado, né, para fazer o tratamento odontológico, os procedimentos, né, que vão ser utilizados. Então, a gente vai
planejar, né, uma melhor estratégia para atender esse paciente, associando, né, o uso de anestésico com analgésico, por exemplo, durante a anestesia, para conseguir realizar o tratamento odontológico. O laser é um ótimo aliado aí para a gente conseguir controlar essa sensibilidade. Então, tem algumas estratégias que a gente precisa lançar a mão durante o tratamento odontológico para poder aí realizar esse tratamento da maneira mais adequada. Isso, inclusive, tem sido aí o foco de estudo aqui na nossa faculdade, numa clínica que a gente tem, chamada Clínica do Esmalte Dental. Ela é uma clínica coordenada pela professora Alexandra Queiroz, pelo professor Fabrício Carvalho e por mim. E nessa clínica, a gente avalia diferentes formas de fazer o tratamento desses dentes com HMI, com relação à hipersensibilidade, com relação à escolha dos melhores materiais para fazer esse tratamento, né, pensando aí em termos de não só resolver o problema estético, mas também a sensibilidade do paciente. Então, como é um problema relativamente recente, né, que tem tomado aí, tem chamado a atenção da comunidade científica, a gente pensar nos materiais restauradores, nas técnicas de tratamento, tudo que a gente tem hoje foi basicamente desenvolvido para ser utilizado na cárie, né? Cárie é uma desmineralização e leva a uma perda de estrutura do dente. Hoje a gente tem um problema diferente, não é uma desmineralização, é uma fratura de um dente poroso. Então, esses protocolos de tratamento, eles precisam ser melhorados, né, para que a gente consiga aí oferecer para o nosso paciente um tratamento mais adequado e que resolva os problemas que ele apresenta, sejam eles relacionados à hipersensibilidade ou à estética. Para a gente encerrar, professor Francisco, crianças com saúde geral precária, né, na primeira infância, elas poderiam ser consideradas em risco de apresentar esses problemas? São, né, as crianças que têm maiores problemas aí ao nascimento, né, com dificuldades durante o parto, né, partindo esse exemplo, né, são crianças que têm um risco aumentado de desenvolver a hipomineralização e as questões relacionadas às doenças mesmo, né, então o indivíduo que tem muita doença na infância, que tem febre, consumo de antibióticos, né, tudo isso está relacionado aí ao desenvolvimento da HMI. A gente não pode dizer ainda que é a causa, mas a gente sabe que essas pessoas elas têm um risco aumentado de desenvolver esse problema. Até mesmo a gente tem um marcador importante no dente de leite, né? Porque quando a gente fala de hipomineralização molar incisivo, nós estamos falando especificamente de dente permanente, né? Incisivo permanente, primeiro molar permanente. E às vezes as crianças apresentam essas manchas semelhantes nos segundos molares de leite, segundos molares descidos, ou nos caninos. Então, quando a gente identifica esse problema no dente de leite, a gente sabe que essa criança tem um risco aumentado de apresentar o problema no dente permanente. Isso é um alerta, né? Porque, como eu falei desde o começo, o tratamento precoce, a intervenção precoce é muito importante. Então, a gente já sabe que se essa criança apresenta um problema na dentição decídua, né, a gente precisa monitorar de perto o processo de erupção, o nascimento dos dentes permanentes, para daí conseguir fazer uma intervenção precoce à medida que a gente detecta. Professor Francisco Vanderlei Garcia de Paulo e Silva, da Faculdade de Odontologia da USP Ribeirão Preto, parabéns aí pelo seu trabalho e muito obrigado pela entrevista, professor. Márcio, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui falando sobre as pesquisas que a gente desenvolve na nossa universidade. Bom dia, professor. Bom dia. Muito obrigado, Márcio. Assunto do dia, com Márcio Alvarenga.